Olá, queridos alunos do ensino médio, da segunda série do ensino médio do Colégio Força Máxima. Estamos aqui mais uma vez para uma aula de literatura brasileira. Vamos lá? Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a segunda fase do modernismo brasileiro, nosso capítulo 22, tá bom? Bom, como características da segunda fase do modernismo brasileiro, nós temos a denúncia social, o neorrealismo e temas. Quais são os temas abordados pelos autores dessa segunda fase do modernismo brasileiro na prosa? Nós temos o Nordeste e a seca, o crônico problema da seca do Nordeste, a decadência do engenho de cana-de-açúcar. O engenho ele passa a não existir, ele passa a dar lugar às usinas de cana-de-açúcar, o cacau e a sociedade baiana e as tradições e culturas da região sul. Beleza? Bom, pessoal, sobretudo, nós precisamos entender que quando nós falamos dessa segunda fase do modernismo brasileiro, o que grita pra gente é a função social da literatura. Nós sabemos que a literatura tem várias funções. Uma delas é a chamada função social. E qual é o objetivo dessa função social da literatura? É denunciar as injustiças, é apontar as diferenças entre as classes, é mostrar, por exemplo, no caso do Nordeste especificamente, esse povo que é esquecido, que é negligenciado pelo governo. Então, quando nós falamos da segunda fase do modernismo brasileiro, o foco é explorar essa função social da literatura, tá bom? Vamos aos autores, então, que o capítulo preparou para a gente hoje. O primeiro autor é José Lins do Rego. José Lins do Rego tem dois grandes destaques, duas grandes obras que a gente precisa conhecer, que é Menino de Engenho e Fogo Morto. Tá? Vamos às características do José Lins do Rego. Recordações da infância. Tanto ele quanto a Raquel de Queiroz, que é a próxima autora que nós veremos, escrevem sobre aquilo que eles de fato conhecem, aquilo que de fato eles viveram. Eles escrevem sobre as memórias deles, sobre a realidade do Nordeste brasileiro, situação a qual eles viveram, a qual eles conhecem de perto. Tá? O José Lins do Rego, ele traz para a gente a decadência dos engenhos, ou seja, o processo por meio do qual surgem as usinas e os engenhos deixam de existir. Então ele traz esse processo aí da decadência, então também é uma questão histórica trazida pelo José Lins do Rego. Outra situação que ele traz para a gente são os preconceitos existentes entre as classes. Tem uma passagem de Menino do Engenho na qual as crianças estão brincando, e os adultos questionam, o porquê de ter um filho de um funcionário ali brincando com o filho do patrão. Não faz sentido, os adultos comentam isso. E as crianças brincam porque a criança não tem essa maldade, essa situação de querer ser melhor que o outro, de saber que é mais bem favorecido que o outro, Então, ele traz à tona essa questão do preconceito também. Ele traz termos regionais, então é a valorização da língua original, ou seja, da língua coloquial, a língua falada e, sobretudo, os termos regionais, os termos falados no Nordeste. Tá? Além disso, o José Lins do Rego traz uma tensão. Essa tensão é vista entre o eu,
né, o individual e o coletivo, entre o homem e a sociedade, porque a sociedade começa a se transformar muito rápido e o homem não se dá conta dessa transformação, ele não se encaixa nessa transformação, como é o caso do menino do engenho, né? Ele vê ali toda a realidade, toda a sua história vivida ali no engenho, de repente dando lugar a uma usina, né? Deixando de existir aquela memória, aquele porto seguro, digamos assim, dele, tá? Então nós temos essa tensão entre o eu e a sociedade, ocasionada pelas mudanças, pelo desenvolvimento econômico, enfim, tá bom? A nossa outra grande autora é a Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz também apresenta textos memorialistas, uma vez que ela também viveu de perto essa realidade, essa questão da seca do Nordeste, essa questão crônica da seca no Nordeste. Então ela também, os textos dela também são memorialistas. É um olhar feminino para o sertão. Se é um olhar feminino para o sertão, a gente tem mais delicadeza, mais leveza ao tratar os seus temas, tá bom? Caráter regionalista. Por que caráter regionalista? Porque ela traz ali o sertão, a inclusão de termos regionais, ela mostra os hábitos dos sertanejos, como era de fato a vida dessas pessoas que eram negligenciadas e ainda são negligenciadas pelo Estado, pelo governo, tá? A Raquel de Queiroz também vai trazer uma análise psicológica, mas isso fica mais para frente, né? Na primeira fase da obra dela, ela tem esse caráter mais regionalista, né? E aí o grande destaque da Raquel de Queiroz é a obra O 15, que fala justamente da seca de 1915 que devastou o Nordeste brasileiro. E aí outras obras também, uma obra muito conhecida é o Memorial de Maria Moura, que virou até novelas, minissérie na Rede Globo, né? Então nós temos essa outra obra que aí sim traz mais uma análise psicológica dos personagens, tá bom? O outro autor que nós temos na apostila é o Érico Veríssimo. É o único autor que vai destacar a região sul. É o único representante da região sul do Brasil. O Érico Veríssimo, ele traz pra gente então a vida urbana em Porto Alegre, né, a vida na cidade em Porto Alegre. Ele traz a crise da sociedade moderna, né, porque o homem não acompanhou a modernidade, a rapidez com que as coisas evoluíram, com que as coisas se transformaram. Então ele traz essa crise da sociedade moderna e, sobretudo, essa crise de valores, essa crise de pensamentos, de sentimentos, tá certo? Então nós temos essa crise da sociedade moderna, nós temos um misticismo muito grande, abordado ali, trazido pelas lendas da região sul, tá? E um desejo dele, um objetivo dele é retratar a classe média. Ele não fica falando da classe baixa, como nós vemos em Raquel de Queiroz e no José Lins do Rego, né? Porque eles abordam as classes mais baixas, eles abordam o sertanejo que passa fome, o sertanejo que vive na miséria, né? Que, como diz Euclides da Cunha, que simplesmente por ser sertanejo é um forte. Por quê? Porque vive, aguenta condições subhumanas, né? O Érico Veríssimo traz somente a classe média em seus textos, em sua obra. Duas obras bem conhecidas do Érico Veríssimo são Clarice e o Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento também virou minissérie ou novela, enfim,
na televisão. Tá bom, gente? Queridos, espero que vocês tenham entendido as principais características desses autores. Façam os exercícios da apostila e tirem suas dúvidas nas aulas ao vivo. Tá bom, pessoal? Um beijo grande para vocês e até a próxima.